tributária que ocasiona essa colisão na nossa estrutura fiscal, que é esse emaranhado de normas e, na prática, operacionalizando o custo ainda de operacionalizar isso, né? Então, pensando em obrigação principal de pagar e obrigação acessória de fazer, a gente também tem uma carga muito elevada com relação às obrigações acessórias. Dá muito trabalho ser empresário aqui no Brasil, tem a questão da burocracia, das obrigações que todo empresário deve fazer, empresário e contribuinte pessoa física. Então, essas questões que dificultam, né, a tributação indireta no nosso sistema tributário, e não é à toa que é uma das pautas da reforma, essa simplificação para tentar exatamente mudar essa realidade. Não necessariamente nos estritos termos em que ela foi desenhada, mas a ideia que está por trás, ela é boa, que é simplificar e tornar esse processo de mudança um passo, né? Não vai acontecer isso do dia para a noite, mas eu acho importante a gente pensar nos primeiros passos para viabilizar isso. E os primeiros passos para viabilizar isso, nós temos aí ideias, né, para que isso ocorra. O difícil é justamente a aprovação do processo legislativo, né, que é muito engessado, né? Inclusive, isso se dá, né, tanto na questão do imposto de consumo, como também no outro tema que temos aqui para comentar hoje, que é o imposto sobre a renda, né? Esse, então, está super engessado. Né? Esse aí estagnou, não sai do lugar mais. Parece que colocaram uma bola, né, aquelas bolas de prisioneiro no pé do imposto de renda, né, e ele não se move. Né? Fica totalmente, eu fico imaginando o imposto de renda com a bola no pé, a bola de prisioneiro. Porque o governo prometeu aí R$3.000 no mínimo de isenção, né, mas não consegue. Não é só isso, queria criar alíquotas novas, né, estabelecer modificação de alíquotas na tabela de imposto de renda, não consegue. Então, o ministro Paulo Guedes, né, é a nossa segunda notícia aqui, o imposto de renda, as perspectivas no Brasil, né, nesta sexta-feira, e é justamente sobre isso que vamos entrar aqui na pauta, né, colocando aqui para todos que estão nos acompanhando, os que vão nos acompanhar, o ministro da Economia prepara mudança tímida na tabela do imposto. Então, mudança tímida, né? Ó céus, ó vida. Do Hard, né? O Hard, o grande personagem, né? Se vai, né, para frente ou para trás, para onde nós vamos com essa questão, doutora Beatriz? Olha o Hard aí. Me sinto ele hoje, me sinto ele. Ó céus, ó vida. Sou total ele hoje. Mas é importante a gente ressaltar que realmente foi uma promessa, né, do governo, que disse, enfim, que iria se empenhar para fazer isso. E, de fato, gente, eu acho que essa questão do imposto de renda é uma questão que eu não entendo o motivo pelo qual isso se alastra por tanto tempo e exigindo exatamente uma medida ser tomada. Porque, veja bem, a gente tem hoje, doutor, coloca aquela tela das alíquotas do imposto de renda, que eu acho que é o slide seguinte, para mostrar para o pessoal. A gente tem hoje essas alíquotas aí do imposto sobre a renda, olha aí, né? A gente tem essas alíquotas, essa tabela vigente hoje. Então, perceba que a ideia do governo era o quê? Essa faixa vermelha aí de isenção, até 1903, ela aumentar para 3.000, né, doutor? R$3.881. Aumentar isso para 3.000. E então, qual que é a ideia aqui? Qual que é o pano de fundo que a gente deve observar aqui nessa tabela? A falta de correção, né, que acontece por muito tempo. Então, o que acontece? A falta de correção dessa tabela com relação à inflação, ela acaba aumentando a carga tributária e penalizando de maneira mais acentuada as pessoas que têm menor renda. Então, eu peguei alguns dados aqui para a gente conversar em números, porque eu gosto que a gente converse em números para a gente ter noção do que a gente está falando. Então, o Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal fizeram um estudo em que eles concluíram que existe uma defasagem de 113,9% dessa tabela do imposto de renda, levando contribuintes
de menor salário, né, a contribuírem de forma demasiada, mais penosa. Então, o ajuste que o Unafisco, né, fez através do IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, né, o nosso índice de correção, que seria adequado uma correção de cerca de 13% para tornar essa tributação um pouco mais justa. Porque enquanto ela permanecer dessa forma, o que acontece? A repercussão de alguém que passa da faixa dos 27,5%, ela é diferente de alguém que tem rendas menores e a alíquota, por exemplo, de 15%, de 7%, a repercussão econômica, né, na hora do recolhimento pelo contribuinte, ela vai ser maior. Então, enquanto não houver uma correção dessa tabela, de forma mais justa ou possível, exatamente promovendo a correção, vai ser muito difícil a gente atingir aí um ideal mais isonômico na contribuição e de forma menos onerosa, perdão. Realmente, o preço mais justo de correção seria maior que R$ 3.881. Uhum. O governo prometeu 3.000 em 2018. Nós estamos aí em 3 anos com inflação. Então, esses números já são bem maiores, como a doutora colocou, né, com relação ao sindicato, né, fez essa perspectiva, né, de reajuste. E isso acaba afetando toda a classe média, porque não reajusta, o que seria a segunda faixa, o 7,5, né, seria aí em torno de 5.714, o limite para 7,5, hoje ainda continua sendo 2.826. Então, quem aí está recebendo R$ 3.000, que em média, a grande maioria recebe isso, 2.900, 3.000, que são as faixas assim, de salários maiores aí na nossa região, né? Nós temos aí uma tributação de 7,5, que é aí, na verdade, que seria, né, na verdade, isento, né? Uhum. Essa é a relação, né? Não precisaria nem pagar imposto de renda. Então, assim, há um pequeno aumento de salário ou prestação de serviços, os valores são baixos e a tabela do imposto de renda não sofre essa correção. Então, o prejuízo ele é 2 vezes para quem detém aí a renda no Brasil. 2 vezes o problema. E vejamos, olha, a faixa de isenção aí mais alta, né, antes da mais alta, teria que ser R$ 9.564, em vez de R$ 4.664 limite. Então, hoje, se nós formos pensar, quem está ganhando R$ 7.654, 9.564 só pessoas em São Paulo, né? Aí a grande maioria não está nessa faixa. Então, estaria na faixa de 27,5, né? A maioria. Se houvesse o reajuste, estaríamos numa faixa aí de 15%, e não de 27,5%. Isso dá uma diferença brusca, né, para quem paga o imposto. Porque a maioria estaria em uma faixa de 15%, pela tabela do imposto de renda atualizada, né? E não estaríamos aí numa tabela desatualizada, vigente, de 27,5%. Exatamente. Esse é o efeito principal, né? E diante disso, ainda temos que considerar, né, também a questão dos problemas, né? Existem os problemas na falta da correção dessa tabela, a doutora já expôs, né? Agora, a proposta de correção da tabela de imposto de renda pelo governo federal, ela não parece ser muito justa, não é isso, doutora? Para mim, não me parece. Pois é, essa tabela que você colocou aí, doutora, é excelente para mostrar qual que é o problema dessa proposta, né? Então, a gente tem o contribuinte que não gastava e já sofria com o peso de outros tributos envolvidos nas suas relações cotidianas normais, ele ainda sofre o prejuízo de talvez ainda ter que contribuir mesmo quando ele, né, seria isento. Então, não me parece muito justo. E
principalmente pela repercussão ali das pessoas que ganham uma maior renda, que elas vão fazer, é como se fosse uma economia. Então, é distorcido. A gente está tentando pensar aqui em soluções que viabilizem um controle, né? Uma isonomia. E quando falo em isonomia, é igualdade na medida de suas igualdades, desigualdades na medida de suas desigualdades. Mas, pensando no critério de solução, não vejo essa proposta como uma solução, assim como retrocesso. Um retrocesso, e se isso ocorrer, vai acontecer em 2022, porque a proposta eles querem que seja aprovada neste ano, já com vigência para 2022. Se ocorrer, nós teremos aí um cenário, acho que um pouco pior, porque essa tabela é bem injusta por essa proposta. Né? E aí, né, nós chegamos a mais uma notícia, né, depois dessa análise toda de imposto de renda, imposto sobre consumo. Temos uma última notícia aqui para fecharmos o direito público de hoje, né, mais uma notícia. Né? A notícia que vem chegando aí para que todos possam acompanhar é que o curso de extensão está com inscrições ainda abertas na ESA Santos. Né? Está lá previsto o início para o dia 15 de junho, né? E o fechamento dele 13 de julho. Então, um período aí rápido de 30 dias, né? O curso é com aulas remotas. Quais são as perspectivas que a doutora Beatriz tenha para esses conteúdos? São importantes? Quais são as perspectivas aí para quem almeja fazer esse curso? Bem legal, pessoal. A gente vai começar, então, aí programados para 15 de junho até 13 de julho, das 7 às 9 da noite, ambiente 100% online, então você pode, com a internet, acompanhar do lugar que quiser, né, e desde o fuso horário também acompanhe, caso você esteja fora aqui do Brasil e queira nos acompanhar, fique atento ao fuso horário. Mas a ideia aqui do curso é análise sistemática dos impostos. O que é uma análise sistemática dos impostos? É a gente fazer exatamente o estudo de cada imposto, tendo por base o nosso sistema tributário nacional. Então, os conceitos que estão no texto constitucional, os conceitos que ainda permanecem do CTN, né, do Código Tributário Nacional, as legislações, a gente vai fazer uma análise sistemática. Qual que é a importância desse curso de extensão? Todas as decisões que a gente vê na prática, né, as interpretações que são feitas, a lacuna, às vezes, que existe, até por conta desse contexto que eu comentei com vocês, de evolução da sociedade, que o direito tem que acompanhar, muitas vezes ele não consegue acompanhar, ficam lacunas na legislação, casos práticos muito modernos que não conseguem se adequar perfeitamente nos conceitos que estão na legislação, e aí, então, resta ao operador do direito, a você que vai fazer esse curso, essa análise mais abrangente do sistema e pensar de forma sistêmica com relação aos impostos, qual que é a ideia, né? Então, qual que é o critério material daquele imposto, né? Em que condições é a incidência ou não? Então, exemplificamente, né, para vocês, por exemplo, ISS, o que é um serviço? São conceitos que a gente vai conversar durante o curso para compreender que faz total sentido você compreender de forma sistêmica o conceito de serviço para fins de incidência do ISS, por exemplo, entender qual é o tipo de serviço, qual a finalidade do serviço, que tipo de serviço é, às vezes cada serviço vai ter uma destinação, uma consequência jurídica tributária distinta. Então, essas são as questões que a gente vai analisar no curso de forma mais pormenorizada, com material complementar ainda para você, né, poder estudar depois do curso, sempre rever o conteúdo, e acredito que vai ser de grande valia aí para a sua prática profissional, porque hoje o que a gente está mais precisando é isso, os mínimos critérios de segurança jurídica para aplicação do direito, que a gente só encontra no direito que está positivo, no direito que está na legislação, que são as nossas garantias ali, né? Verdade. E um curso aí com 8 aulas de 2 horas, né, das 19 às 21 horas, né? E aula remota é aula que é uma aula bem dinâmica, né? Não é uma aula como a presencial, né?
é aula com interação, pergunta pelo chat, apresentações, né, de casos, e isso é visualizado pela tela, né? É bom a gente sempre frisar, né, que é utilizado aí o Meeting, o Teams, né, como ferramentas que ajudam muito, né, quem sabe utilizá-las, né? Nós recentemente tivemos lá o curso na ESA Guarujá, em parceria com a ESA Itu, né, do Direito Tributário Teoria e Prática, né, e fizemos lá um curso nesse sentido, né, com dinâmica. E as ferramentas tecnológicas ajudam bastante, vale a pena, tanto pelo tempo quanto custo-benefício que existe, né? E a ESA Santos, no final, né, tem aquele certificado que é da própria instituição vinculada à OAB. Também conta muitos pontos, inclusive em processo seletivo para professor simplificado, os processos seletivos, cada certificado desse tem aí um valor, porque acaba preenchendo lá um valor diferencial, né, no currículo de quem fizer, até mesmo sendo um bacharel, né, ainda, ou mesmo um acadêmico também, né? E com isso, né, nós temos aí as notícias desta nossa sexta-feira. Quero aí pedir aí as perspectivas e considerações finais da doutora Beatriz para a semana e para o mês. Bom, doutor, muito obrigada pelo convite. Sempre é uma honra participar aqui do seu canal, que sempre traz conteúdos muito relevantes, né? Sempre trazendo o direito tributário para a prática, conscientizando as pessoas das informações, né? Da clareza das informações, explicando a parte técnica de algumas informações que são vinculadas de maneira com ausência técnica, né? Então, eu acho muito bom, muito importante tornar isso acessível de forma gratuita para as pessoas. Então, eu sempre fico muito honrada de vir aqui. Muito obrigada. E a perspectiva, pessoal, é amanhã, Dia dos Namorados, né? Se cuidem, aproveitem com seus pares. Quem não tem par, nada melhor do que o amor próprio também. Se aproveite, né? Tenham todos um excelente final de semana. Descansem bastante para a próxima semana ser super produtiva e estarem super empenhados para as nossas aulas que começam dia 15 de junho, né, professor? Assim esperamos. Dia 15 de junho temos aí o curso, né? Fiquem aí espertos com as inscrições que são online, né? Podem entrar no próprio link da ESA e fazer as inscrições. www.santos.esaoabsaopaulo.edu.br. Aí está, é só clicar e acessar o curso de Direito Tributário, Análise Sistemática dos Impostos. Com isso, né, chegamos ao final de mais um Direito Público News. Semana que vem, né, teremos aí o doutor André, né, já confirmou presença, teremos aí com certeza mais um Direito Público News com a área de Direito Tributário, né, e depois, posteriormente, outros temas. Direito Administrativo bate a porta no dia 25 de junho. Bate a porta e aí será também novamente tema aqui, dia 25 de junho. Dia 18, o doutor André Escriça estará aqui conosco, dia 18. Então, convido a todos e, mais uma vez, agradeço a doutora Beatriz. Até a próxima! Até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite.